Olá, amigos. Aqui é o professor Maurício Barbosa e nessa aula nós vamos falar sobre coordenadas polares. Bom, quando nós estamos trabalhando no plano cartesiano, no eixo XY, é natural nós considerarmos pontos com as seguintes características. Nós colocamos aqui, entre parênteses, o primeiro valor com respeito ao valor horizontal do plano, a coordenada horizontal, e aqui em o segundo elemento, o valor y, corresponde à coordenada vertical do nosso ponto, certo? O par tradicional xy. Muito bem. Em coordenadas polares, nós vamos considerar outros dois aspectos do nosso ponto, que são o seguinte. Repare aqui nos símbolos que estão em vermelho. Nós vamos considerar a medida do segmento que sai da origem e chega até o ponto, que eu chamei aqui de R, e vamos considerar também o ângulo formado entre o eixo X e este segmento que liga a origem ao nosso ponto, certo? Quando nós consideramos estes dois parâmetros, nós temos aqui o que nós chamamos do ponto em coordenadas polares. Como que ficaria? Ao invés de nós considerarmos o ponto x, y, que são as coordenadas cartesianas, nós consideramos o ponto dessa forma aqui. Veja só. O primeiro valor ali, entre parênteses, é a medida daquele segmento que liga a origem até o ponto, denotado aqui por R. E o segundo valor, que está ali entre parênteses, é o ângulo entre o eixo X e aquele segmento em vermelho, é o ângulo θ. Esses itens, eles se relacionam segundo essas fórmulas aqui. O R é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. O x é o R vezes cosseno θ. E o y é igual a R seno θ. Com essas relações, nós podemos reescrever um ponto que está em coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Por exemplo, vamos ver aqui este caso. Vamos pegar um ponto que está em coordenadas cartesianas e vamos escrevê-lo em coordenadas polares, certo? Vamos passar da coordenada cartesiana para a coordenada polar. O ponto em questão é este ponto aqui, o ponto 2 raiz de 3, vírgula 2. Este ponto está em coordenadas cartesianas. Inclusive, ele está aqui representado neste pequeno esquema, certo? Muito bem. Então, veja, em coordenadas polares, preciso do R e preciso do θ. Se nós descobrirmos estes dois valores, nós conseguimos escrever o ponto em coordenadas polares. Então, veja, podemos começar aqui, por exemplo, com o R. O R, segundo esta fórmula aqui abaixo, nós precisamos extrair a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Assim, o R será igual a raiz quadrada de 4 vezes 3, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3, mais 2 ao quadrado, que também é 4. Veja que aqui dentro, essa expressão dentro da raiz resulta em 16, e a raiz de 16, por sua vez, é igual a 4. Então, o R nós já sabemos, o R é igual a 4. Precisamos agora do θ, que é este ângulo aqui, ó, veja só. Então, aqui, o θ é esse ângulo que nós precisamos saber, e a medida aqui da origem até o ponto é igual a 4, que nós acabamos de descobrir. Veja, vamos usar aqui, por exemplo, esta medida do y. Podemos usar aqui essa fórmula, a fórmula que relaciona o x, ou até mesmo a fórmula que relaciona o y agora para encontrar este ângulo.
Posso colocar assim, olha só, o y é igual a r seno θ. O y é igual a 2, o y do meu ponto. Veja só. O r é igual a 4, que nós já descobrimos. E o seno θ, nós não sabemos quem é o seno θ, certo? Agora, dividindo esta equação aqui em ambos os lados pelo número 4, vai ficar o seguinte, veja só. Vai ficar 1 sobre 2 igual a seno θ. 2 dividido por 4 é 2 quartos, mas esse 2 quartos nós já podemos escrever assim, ó, como meio, certo? 2 quartos, simplificando, 2 pelo 4 dá meio. Pois bem, agora o raciocínio deve ser o seguinte: seno de qual ângulo que resulta em meio? Bom, como esse ângulo está no primeiro quadrante, como você pode ver aqui, neste nosso desenho, nós temos o seguinte, então, seno de qual ângulo que resulta em meio, sabendo que esse ângulo está no primeiro quadrante. Bom, este ângulo aqui, ele é igual a 30 graus, certo? Seno de 30 é igual a meio. Ou seja, a resposta é a seguinte: este mesmo ponto, agora em coordenadas polares, ele é dado pela seguinte forma, olha só. Primeiro, vamos colocar o R, que é a medida da origem até o ponto, que é igual a 4, vírgula, e agora vamos colocar o ângulo, aquele ângulo ali que nós já destacamos, que é igual a 30. E assim, então, está escrito o ponto 2 raiz de 3, vírgula 2, só que em coordenadas polares, que equivale a 4,30 graus, certo? Bom, vamos ver este outro exemplo aqui. Este outro exemplo, veja só, nós temos um ponto agora em coordenadas polares e o objetivo é encontrar este mesmo ponto em coordenadas cartesianas. Então, veja, este ponto aqui, em roxo, está em coordenadas polares e o objetivo é o seguinte: encontrá-lo em coordenadas cartesianas, certo? Veja que, para nós encontrarmos tanto de polar para cartesiana, ou até mesmo de cartesiana para polar, nós podemos usar essas formas que estão aqui, ó, certo? Por exemplo, o x é r cosseno θ e o y é r seno θ. Então, vamos escrever aqui. O x é r cosseno θ e o y é r seno θ. Veja que o r é igual a 4, neste caso aqui, certo? O r é a medida da origem até o nosso ponto, aquele segmento ali em roxo, que já é igual a 4. Então, aqui vai ficar 4 cosseno θ, e aqui vai ficar também 4 seno θ. Agora, veja que o ângulo ali, o θ, equivale a 60 graus, né? Então, vai ficar igual a 4 vezes cosseno de 60 graus, e aqui 4 vezes seno de 60 graus também. O cosseno de 60 graus é igual a meio, e o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, simplificando esse 4 com esse 2 dá 2, e simplificando esse 4 com esse 2 também dá 2, ou seja, 2 raiz de 3. Assim, este ponto, em coordenadas cartesianas, ele equivale a 2,2 raiz de 3. Então, nós saímos das coordenadas polares e escrevemos aqui o mesmo ponto, só que em coordenadas cartesianas, certo? Então, essa aula foi sobre coordenadas polares, como fazer a transição de polares para cartesianas, de cartesianas para polares. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu!